Comigo agora, a coordenadora de resposta da Força Tarefa do Coronavírus da Casa Branca, doutora Birx. Muito bem-vinda ao Meet the Press. Gostaria de começar falando da reabertura. Ou seja, 4 estados que agora estão em alguma fase de reabertura. E nenhum deles atende às orientações que a senhora criou há cerca de 10 dias a respeito de como deveriam ser essas fases de reabertura e as métricas que cada estado deveria analisar antes de começar a reabrir. Eu sei que não era nada obrigatório, mas qual a sua preocupação por existirem agora 4 estados sem seguir essas orientações? Nós criamos os critérios para deixar bem claro quais os aspectos epidemiológicos que nós acreditamos que são críticos, os aspectos de serviço de saúde e de monitoramento e vigilância. E nós continuamos acreditando firmemente que são as melhores recomendações federais para que os estados sigam. A senhora aconselharia algum desses estados, Alasca, Carolina do Sul, Oklahoma, a reabrir agora? Os estados são diferentes. Esses critérios foram criados de uma forma bem específica, e eu tenho certeza que nem todos prestaram atenção aos detalhes, é que a análise não deve ser apenas em nível estadual e também em cada condado. Eu fico muito surpresa de ver a diferença nos surtos em áreas metropolitanas, rurais, em cada condado, e por isso a visão tem que ser granularizada. Os estados deveriam fazer a mesma coisa, porque existem áreas nos estados que são muito mais estáveis e que foram muito mais poupadas do que em outros. A senhora tem alguma preocupação de que, se já existem 4 estados que não estão seguindo as suas orientações e existem outros que estão se aprontando para começar a reabrir também, será que nós não podemos perder todo o progresso que fizemos nas últimas 6 semanas? Eu tenho tido conversas muito positivas com vários governadores e eles têm sido muito perspicazes na análise que fazem. Eles compreendem o risco e eles dizem que não é uma reabertura total de repente, que ela vai ser lenta, bem lenta. Por isso é que existem fases. Cada uma dessas fases tem aspectos bem específicos. E eu peço que todo o povo americano leia a esse respeito, porque lá está bem claro. Se você tem doenças pré-existentes, se você é idoso com um fator de risco, nós recomendamos fortemente que você continue a ficar em casa, continue a se proteger e continue a seguir todas as orientações. Todos aqueles que interagem com você devem também observar as orientações com muita cautela. Isso me traz a minha próxima pergunta, que é sobre teste, mas, na verdade, vamos ouvir a pergunta do Bill Gates. Gostaria que a senhora respondesse a pergunta que ele fez ontem. De tudo que me surpreende em relação à resposta do governo federal, o que mais me surpreende é essa falta de disposição em priorizar testes. Para mim isso é impressionante, porque são 330 milhões de pessoas e nós conseguimos testar 200 mil pessoas por dia. Doutora Birx, a senhora já trabalhou com a Fundação Gates antes, eu sei disso, mas gostaria de saber qual seria a sua resposta para ele. Eu acho que está bem claro que alguns de nós estamos trabalhando por 2 objetivos e o povo americano precisa entender como os testes estão sendo feitos agora. De início, os testes são testes nucleicos, ou seja, amostras buscando vírus no nariz e na garganta das pessoas, mas nós precisamos então expandir esses testes nucleicos. Não é como um teste de influenza ou de streptococcus. Quando nós começamos a conversar com as empresas, há algumas semanas, nós solicitamos que todas elas que têm capacidade de fazer teste nucleico na sua plataforma, que basicamente é HIV e HPV, que fizessem testes nessas plataformas, e nas últimas 2 ou 3 semanas todas elas entraram em operação. O que nós fizemos com os estados, e eu acho que é isso que o Sr. Gates fala com muita clareza, é em relação ao que estamos fazendo para garantir a operação de todas essas plataformas com os estados.
nós trabalhamos para identificar todas elas, 5.000 em todos os estados, e nós fomos mostrando geograficamente onde cada uma delas está. Isso permite que nós trabalhemos mais proximamente com os estados para a utilização de todo o potencial, priorizando primeiro os estados em que houve surtos, mas também aqueles que precisam de monitoramento, de vigilância para identificar os assintomáticos, identificar pessoas antes que tenham sintomas. Eu sei que o presidente fica defensivo quando se fala do problema com os testes. Ele diz que está sendo tudo muito bem sucedido, mas parece que tem uma certa hesitação se é um problema com os swabs, com os reagentes, se é para pressionar os laboratórios a processar mais rapidamente e oferecer recursos a eles. Por que essa hesitação? Eu acho que isso tudo está sendo discutido entre nós, a geração de mais swabs, de tubos e de meios de teste. O que as pessoas não enxergam é como o FDA está trabalhando com empresas para aumentar o número de swabs que podem ser utilizados. Há 4 semanas, nós recomendávamos esses swabs nasofaríngeos e expandimos para vários outros swabs e outros meios de extração. Continuamos trabalhando para ganhar escala nos testes, mas precisamos entender que é necessária uma inovação no sistema de testes. Precisamos detectar antígeno, ao invés de continuar tentando detectar o vírus vivo ou partículas do vírus. Precisamos buscar testes de antígenos, e eu sei que empresas que trabalham com testes estão trabalhando nesse sentido. Os testes nucleicos vão estar conosco ao longo do verão, mas precisamos de uma inovação tecnológica e estamos trabalhando nisso. O que a senhora está dizendo, então, é que não temos a capacidade para expandir os testes como gostaríamos, porque precisamos de uma grande inovação para facilitar os testes? Eu acho que existe uma outra tecnologia que pode ser utilizada também nas próximas 2 ou 3 semanas e vai ser uma grande inovação em relação aos testes de RNA. Mas, para uma maior facilidade de utilização dos testes, tentar fazer o teste de antígeno e apenas para triagem e depois para confirmação, fazer o de RNA, isso permite que nós testemos mais pessoas mais rapidamente. O vice-presidente, na sexta-feira, falou que, olha, eu vou ler a frase dele. Até o feriado do Memorial Day, ele diz assim: honestamente, vendo as tendências de agora, até o final de semana do Memorial Day, a epidemia do coronavírus vai ter ficado para trás. Esse feriado desse ano, 2020, será que é realista que a gente já tenha deixado isso para trás? A senhora poderia explicar? Eu acho que o que ele quer dizer é que, com base nos modelos e rastreando os nossos dados, porque antes nós utilizávamos dados do mundo todo e agora o nosso rastreamento é de cada um dos surtos nos Estados Unidos separadamente e analisando ao longo do tempo, observando lugares como a Louisiana, Houston, Detroit, e analisando como eles chegaram num pico e começaram a reduzir, analisando como isso tudo se desenrola. Isso nos dá muita esperança quando fazemos projeção para Boston, para Chicago e, com certeza, a área metropolitana de Nova York, que é um grande foco nosso e que ainda tem cerca de 45% de todos os casos nos Estados Unidos e 40% a 50% da mortalidade. Então, nós continuamos a observar muito de perto, mas é aí que a projeção está nos levando, com base na Louisiana, em Detroit e também observando Seattle, que nunca chegou num pico, nunca chegou a um surto muito grande. Nós tentamos compreender, então, nós, como um povo, o que podemos fazer para garantir que o distanciamento social continue conosco ao longo do verão e que nós continuemos a nos proteger ao longo dessas fases. Doutora Birx, eu gostaria de entender o que aconteceu com a sugestão que o presidente fez a respeito de um estudo da Força Tarefa sobre injeção de desinfetante. A senhora disse que ele ainda estava processando informação quando ele falou isso. A senhora tem mais alguma informação? A senhora se preocupa que as pessoas acabem bebendo água sanitária por conta do que ele disse? Eu acho que eu deixei bem claro como eu interpretei isso.
O Dr. Fauci e as demais pessoas na Força Tarefa também falaram com muita clareza que isso não é um tratamento. O que não se entendeu, e eu espero que o povo americano compreenda, é que esse estudo foi importante. O estudo que foi feito pelo Departamento de Homeland Security é que quando nós analisamos o que o MIT estava falando da disseminação do vírus pelo ar, é importante entender em condições abertas, exteriores. Existe algum elemento que ajude a diminuir a presença do vírus? E eu fiquei muito animada ao ver o impacto da luz solar no vírus. Isso é muito animador. Nós precisamos continuar fazendo o distanciamento social, a usar máscara para proteger as outras pessoas ao longo da epidemia, mas é importante ver que a luz solar direta pode sim ser capaz de eliminar o vírus. A senhora fica preocupada que a credibilidade dos cientistas na Força-Tarefa seja questionada quando o presidente fala de água sanitária? Claro que isso não se pode fazer, mas também falando da hidroxicloroquina, apesar do que já havia sido dito pelo FDA, isso afeta a credibilidade dos cientistas? Todos nós temos muita clareza na nossa discussão com o povo americano a respeito de como nós utilizamos os dados para tomar decisões na Força-Tarefa. Todos os dias, às 2h30 da manhã, eu recebo todos os dados de todos os condados. Nós triangulamos para onde o vírus está se movendo, como as pessoas estão respondendo a isso, para que nós saibamos que estamos fazendo tudo o que é possível para proteger o povo americano. Nós triangulamos os dados para determinar onde enviar equipamentos, nós conversamos com governadores a respeito de cada um dos surtos, como proteger os que estão nos serviços essenciais. Essa é a essência da Força-Tarefa. Os médicos, todas as pessoas da Força-Tarefa, todos os dias estão focados nisso. As evidências científicas mais recentes. E o povo americano deveria entender que as diretrizes agora, recentemente publicadas, nos ajudam a pensar nas abordagens clínicas, mas existem dados que estão chegando agora nos últimos dias a respeito de como é a interação do vírus com as pessoas nos Estados Unidos. E isso mostra que nós precisamos estar sempre focados naquilo que nós estamos sempre aprendendo para que a nossa proteção ao povo americano seja mais efetiva. Nós precisamos encerrar agora. Eu agradeço a sua presença falando da posição do governo. Cuide-se.